todos nós, hoje e sempre. Então, como a gente está vendo, o título é do livro Emmanuel e psicografado por Chico Xavier, que é Caminho, Verdade e Vida. Então, só para, no capítulo 14, só para entender como que funciona o livro, que já conhece, mas é exatamente ao contrário o Emmanuel. Ele vai pegar uma frase só, em ti mesmo, e a gente vai ao contrário até chegar no tema principal, que é a fé remove montanhas. Então, o interessante é que ele, em vez de a gente chegar numa fé remove montanhas e indo até descobrir onde chega esse título, Emmanuel faz ao contrário. Ele chega nesse título primeiro e vai aprofundando e tal. Em ti mesmo vem das cartas de Paulo de Tarso, nesse caso específico, aos Romanos. E tem no versículo 14, no versículo 22, é exatamente essa frase, que ele pergunta: tens fé? Ele escreveu aqui, né? Onde nós vamos se basear. Tens fé? Tenha em ti mesmo, diante de Deus. Então, é uma pergunta que ele faz. Tens fé? Tenha em ti mesmo, diante de Deus. Vamos ver como que ele desenvolveu isso aí, essa premissa aí, esse tema. Então, em ti mesmo, esse título, ele já está nos levando, só nesse título, convidando a gente a refletir sobre a postura de cada um de nós, né? O que Paulo de Tarso está querendo nos passar aqui? É nos olharmos para nós mesmos, internamente, para a gente nos conhecer, para ficarmos mais atentos ao nosso coração, à nossa intuição. Então, a nossa caminhada com Jesus mas só de boca, só para falar que nós estamos caminhando junto com Jesus. Qual que é a nossa postura em estar caminhando com Jesus? Quem nos alerta dessa postura, então, é Paulo, que foi discípulo de Jesus e está nessa carta aos Romanos. Então, só para vocês entenderem o contexto da obra, Emmanuel escolhe essa carta de Paulo, né? E lá no capítulo 14, no versículo 22, ele discorre sobre esse tema. Então ele fala: tens fé? Tenha em ti mesmo, diante de Deus. Só esse versículo já é o suficiente para a gente ficar aqui horas e horas debatendo, porque ele sintetiza os conceitos fundamentais da regeneração do homem, que é o que? A ideia de fé. Então, o conceito é que fé, na versão, no conceito de Paulo, ele vai dizer que justo viverá pela fé. Aqui, a fé é um recurso de salvação. Por que isso? Um recurso de salvação? Porque a fé, ela foi entendida ao longo desses séculos todos como uma crença, como uma forma de aceitar Jesus. Aqui Paulo ele já traz um sentido mais profundo da fé, um sentido mais original, que significa fidelidade. Palavra principal, fidelidade. Então, esse assunto de hoje diz respeito à relação do homem com o seu Criador. A fidelidade que nós temos com Ele. Então, esse assunto, aí sim, o nome para isso, essa fidelidade, esse relacionamento com Deus,
a gente chama de fé. Isso é uma relação de confiança. Fidelidade é de ambas as partes. É um relacionamento mais profundo, um relacionamento mais íntimo entre a criatura, nós, e o Criador. Então, quando entre as duas partes existe o melhor de cada um, o resultado será o nome de fé. Então, é lógico que nessa relação, a parte de Deus, não tem dúvida nenhuma, sempre vem o melhor, né? Deus dá o melhor possível, faz o máximo para nós as criaturas, né? Então é muito comum a gente ver uma frase, é uma frase de Paulo mesmo, dizendo assim: Deus é fiel. Está escrito em vários, a gente vê no dia a dia nosso aí, Deus é fiel. É uma frase que está escrita em vários lugares e quer dizer que da parte de Deus Ele sempre faz o melhor. E quem está faltando na outra parte? São relações das duas partes, da criatura e do Criador. O Criador a gente sabe que é Deus. E quem é que está faltando nessa outra parte? É nós mesmos, né, gente? É nós. Nós estamos faltando já a nossa parte que nos cabe, e já faz um bom tempo que a gente tem essa falta. E como criaturas nos afastamos cada vez mais dessas leis divinas. Então a fé é o resultado dessa conjunção que tem que ser harmoniosa entre a criatura e o Criador. Então o Criador ele sempre faz a parte dele, nós não estamos correspondendo. É isso que Paulo quer mostrar para a gente, é isso que ele fala e discorre nas cartas aos Romanos. Então vamos reparar que, se a gente for lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, perdão, no item 12, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, ela vai, numa dos comentários do Espírito Protetor, que sempre faz um comentário depois, né? Lá no item 12, um Espírito Protetor nos diz a fé divina e a fé humana. Ele discorre bastante sobre essas duas posições. Então nos diz que essa junção do ser humano e a divindade, ela resulta em fé. Então agora ficou um pouquinho mais fácil da gente poder entender esse título, que seja fé em ti mesmo. Então é a nossa parte que nos cabe realizar. Fé em ti mesmo. Diante de Deus, sabendo que Deus irá fazer a parte dele. Por isso que está no finalzinho. Porque ele podia discorrer no tema dele somente fé em ti mesmo, já bastava, né? Já se basta. Mas ele colocou no finalzinho, diante de Deus. E isso é fundamental. Por que ele pôs no final, diante de Deus? Então, para que a nossa fé, essa confiança, se a gente parasse ali e colocasse diante de Deus, então, para que essa nossa fé, essa confiança que nós temos em nós mesmos, ela pode se converter para um orgulho. Se a gente tiver essa presunção, pode se converter para uma prepotência, né? Para uma vaidade, pode levar para esse caminho. Então essa confiança em nós mesmos, mas temos que ter essa confiança em nós mesmos, mas diante de Deus, ou seja, reconhecer as nossas limitações. Esse que é o ponto. Reconhecer que tudo em verdade provém de Deus, do Criador.
Então, todos os nossos recursos que nós temos, todas essas oportunidades que nós temos cada dia que passa, cada manhã que a gente levanta, é mais uma oportunidade para que a gente possa rever o erro, para que a gente possa perdoar, para que a gente possa refazer aquilo que foi errado no dia anterior. Amanhece todo dia. Amanhã vai amanhecer novamente, a gente vai ter novamente uma chance. Então, Deus provém a gente de tudo isso, dá os recursos para a gente viver, dá as oportunidades, dá o crescimento, tudo isso provém de Deus. Então, a minha fé, a minha confiança em mim mesmo, ela tem que ser humilde, né? Ela tem que ser humilde, ela é humilde, mas tem que haver um equilíbrio também. Então, olha só, onde que Paulo está entrando no assunto. Se nós não tivermos a confiança em nós mesmos, a gente não pode exagerar, não pode ter esse excesso para não ter a vaidade, e não pode ter a falta de confiança também, que é o outro lado. Se não tivermos confiança em nós mesmos, a gente não faz nada, fica estagnado, não realiza nada, não faz nada. Então, excesso em confiança traz o orgulho, traz a prepotência, traz a vaidade, e muitas vezes até esquece de Deus, né? Esquece da divindade. Por quê? Porque você acha que você é autossuficiente, né? Ter fé em ti mesmo, mas diante de Deus. O que significa? Um respeito, um reconhecimento ao Criador maior. Aí que está o nosso freio. Então nós fazemos a nossa parte aqui, fazemos o nosso melhor, porque reconhecemos que sem Deus nós não seremos nada. Então, pobre daquele que pensa ser autossuficiente, isso é. Ser autossuficiente, muitas vezes, só nos momentos de facilidades, né? Quando a vida está fácil, quando você tem a matéria disponível, né? É fácil esquecer. No momento de facilidade, a gente até esquece. Então, tenha fé, tenha em ti mesmo, confie em você, confie sempre no seu potencial, faça sempre a sua parte, mas diante de Deus. Esse que é o ponto repetido. Ou seja, nós não vamos realizar nada se não confiarmos em nós mesmos e se não confiarmos na divindade. Então, a gente não pode querer fazer o exame do vestibular, querer passar no concurso público, mas você estudou? Eu tenho confiança em mim, mas estudou? Não, então não vai passar, né? Então tem que ter essa noção, tem que ter, vou fazer uma entrevista amanhã, eu tenho confiança do meu trabalho, do que eu possa passar na entrevista, mas eu sou apto para aquele trabalho. Tenho que ser apto também, não é só ficar pedindo em oração para ser apto, tem que fazer, tem que estudar, né? Então, isso foi uma dúvida que Kardec também teve, e ele expôs isso no Livro dos Espíritos, lá na questão 909, 911, vocês vão conferir depois, a importância da gente querer as coisas, é fundamental. Então, Kardec perguntou qual a importância da gente querer, e os Espíritos responderam. Então, a falta de confiança muitas vezes oculta uma acomodação que nós nos posicionamos, ou seja, de não querer mudar. Então, essa falta de confiança, eu vou lá procurar emprego, mas eu não estou confiante ainda
Então aqui Emmanuel, ele já vem fazendo uma associação entre confiança e fé. Ele vai discorrendo nas cartas aos Romanos aqui, e ele vai fazendo essa associação, que a gente vai percebendo a confiança que a gente tem com a fé que nós temos. Então, tem uma frase de Emmanuel que ele diz: atitude positiva de confiança. Então, exemplo, Deus nos oferece os amplos recursos, os benefícios para a gente, mas se eu não me abro para receber esses benefícios, não adianta nada. Amanhã nós temos certeza que vai amanhecer o dia, para a gente poder refazer aquilo que não fizemos hoje. Há bilhões e bilhões de anos amanhece o dia. Isso é um recurso que Deus nos dá. Mas e se eu não quiser? Não adianta nada Ele fazer tudo isso. Então Deus oferece esses recursos, Ele oferece esses benefícios, mas se eu não me abrir para receber esses benefícios, eu bloqueio, né? Fica bloqueado as minhas possibilidades, bem como bloqueia também o auxílio que eu poderia receber. Aí eu não recebo nada, eu fico na cama dormindo, eu não saio para procurar emprego, eu não vou estudar para passar no concurso, fica todo mundo bloqueado, e o recurso que Ele nos dá também é bloqueado. Então, numa das partes do livro, Emmanuel diz: os que vivem na certeza dessas promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo. O que quer dizer tudo isso? Quem consegue manter todas essas certezas? Vou repetir de novo para a gente guardar. Os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo. Então, quem consegue manter essa certeza? Quem consegue manter sempre essa confiança, mesmo nos momentos mais difíceis da gente? Quem que é essa pessoa? Lembra da relação dos dois, da criatura e do Criador? Quem consegue é aquele que está fazendo a sua parte, aquele que está se esforçando. A divindade é que Deus faz a sua parte desde a eternidade, e nós temos que fazer a nossa parte também, né? Por quê? Quando a gente vai se esforçando, a gente guarda, a gente, mesmo que não dê certo, mesmo que não passe no vestibular, que não pegue aquele emprego que eu tanto desejava, mas se a gente se esforçou, a gente está com a mente, com a consciência tranquila. Nós nos esforçamos. Então a gente consegue fazer essa relação com o divino, ficar estável. Nós fazemos, mesmo nos momentos mais desafiadores, entendendo que se a divindade já confiou nele para essa realização, se eu estudei, se eu fui atrás, a divindade está confiando em mim para determinada prova, é porque o alto, a divindade, Deus confiou na capacidade da gente realizar. Nós nos esforçamos para isso, não ficamos estagnados, fizemos a nossa parte. Esse ponto que ele quer dizer aqui nas cartas aos Romanos. Então vai ler uma frase de Paulo que vai resumir bastante tudo isso que nós estamos falando aqui. Ele diz lá, e vocês vão encontrar, depois dê uma olhada nessas cartas aí. Ele diz assim: prossigo para o alvo. Se eu perco esse alvo de rumo, eu perco o meu caminho. Bacana isso, né? Isso a gente vai lembrar uma passagem
de Pedro, o apóstolo Pedro, que conviveu com Jesus. Tem um determinado momento lá que Jesus o chama para caminhar sobre as águas. Um momento bem famoso, né? Ninguém caminhou nas águas, né? Está fora das leis naturais. Aquilo tudo é um símbolo. É Jesus caminhando no mar, onde não tem estabilidade, onde tem as ondas. É o símbolo das nossas lutas diárias na matéria. Então, quando Pedro estava olhando para o Cristo, para o alvo, né? Essa frase associando com a frase de Paulo, quando Pedro estava olhando, caminhando com ele sobre as águas, mas olhando para o Cristo, ele caminhava. A hora que ele voltou o olhar para as águas, aí ele se desequilibrou e caiu. Não conseguiu mais caminhar. Então, quando ele começou a olhar para essas ondas, ele deixou de olhar para o Cristo. Então, ele ficou desorientado. Assim somos nós. E vale bem a frase de Paulo novamente. O que a fé faz? Ela projeta o nosso olhar lá para o futuro. Sempre quando nós estamos com um pensamento em fé, a gente olha sempre ao futuro, olha sempre para o infinito. Então ela nos dá aquilo que Paulo falou, ela nos dá um rumo. Então a fé está mostrando um horizonte lá na frente. Eu tenho fé que eu vou passar nesse vestibular, vou passar nesse engenharia, eu tenho fé que eu vou conseguir esse emprego. Ele põe a gente lá no futuro. Então ele mostra o horizonte. Se a gente perde isso, a gente perde o mundo. Esse que é o ponto que Paulo está nos passando aqui. Então a fé, ela nos conecta para o futuro, como um destino, nos conecta para o divino, fazendo a nossa parte, que é a meta maior da nossa existência, buscar sempre a comunhão com o divino. Quem tem então esse norte muito bem definido, se você tem esse já em mente, nunca vai faltar esse rumo. Então, qualquer que seja a circunstância, está difícil estudar, tenho que trabalhar, está difícil de arranjar emprego, mas eu tenho essa fé que eu vou conseguir, mesmo nas condições mais adversas, a gente consegue ter um rumo. Pode nem passar no vestibular, nem passar, nem arranjar emprego, mas eu tenho o dia seguinte para renovar essa minha atitude. Então não é só confiar em nós mesmos também, é que Paulo destaca aqui, é confiar em nós, nas nossas possibilidades, mas também aprender a confiar nos outros, porque Deus muitas vezes nos ampara através de um terceiro. A gente precisa acostumar e trabalhar a confiar no próximo. E nós precisamos dos outros, nós precisamos do próximo para poder progredir. Isso se chama lei de sociedade. Está lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 3. Então, assim, se a gente não nos mobilizar com a nossa vontade, se não há transformação que se opere em nós, por mais que o alto queira nos amparar, e Ele nos ampara todo segundo, Deus não vai nos punir, não existe essa punição. Deus não pune as nossas escolhas, Deus não pune o nosso livre-arbítrio. Por isso que Ele já nos deu. Ele colabora conosco, Ele nos ampara sempre, mesmo quando não estamos fazendo nada por merecer, Ele também dá uma chance, por conta da sua misericórdia,
nos dá novas oportunidades, sempre nos envia sempre seus mensageiros, seus benfeitores para nos auxiliar. Mas Ele conta também com a nossa parte. É fundamental. Nós confiamos nele, Ele sempre, eternamente confia em nós. E como que Ele expressa essa confiança em nós? Como que Ele se expressa todos os dias, deixando que Ele confia em nós? Nos encargos que Ele nos oferece durante toda a vida, né? Por exemplo, quando nasce nosso filho, Ele não confiou em nós, nós vamos educá-lo, nós vamos fazer o melhor para que nosso filho progrida, seja um homem de bem. Quem que nos deu o filho? Esse mistério todo na criação. Foi Ele, né? Foi a divindade que nos confiou o que a gente tem a confiança de fazer o melhor para nosso filho. Então a gente tem que sempre honrar essa confiança, né? Quando a gente vai lá com fé, com vontade, conquista nosso emprego, Ele confiou essa tarefa que nós vamos honrar esse emprego. Temos que honrar essa confiança que Ele nos deu. Quando Ele nos dá esse corpo que nós estamos aqui agora, nós temos que cuidar dele, a confiança dele que nós vamos cuidar desse corpo, porque é o Espírito que está conosco, que está em nós. Ele precisa dessa matéria para poder operar aqui. Então a gente confia nele, então a gente honra a confiança que Deus nos dá. E para finalizar, que a gente possa, resumindo tudo, que a gente possa ter então essa fé em nós mesmos, mas sempre diante de Deus, para que ela então não se converta numa pretensão, num egoísmo, numa soberba, porque a verdadeira fé se alinha com a humildade. Nós temos que ter humildade, nós temos que ter a modéstia, né? Mas sempre o que Paulo sempre está nos reforçando aqui, sempre diante de Deus. Essa é a mensagem que eu quis passar para vocês, que Paulo quis passar, né? Não sou eu. E agradeço a atenção de todos. Até uma próxima oportunidade.